Nós estamos aqui numa apresentação do Mortgage Expose, e obrigado a todo mundo que aceitou esse convite. Eu quero agradecer o advogado nosso aí, Plínio, na comunidade brasileira. Obrigado, Plínio, pela sua presença, por aceitar esse convite. Quero agradecer também a presença do Mário Neno, o corretor aí também da nossa comunidade brasileira. Obrigado pela sua presença, Mário. Quero agradecer também o senhor José Natal, o nosso broker, aqui também na nossa comunidade brasileira. Obrigado pela sua presença, por ter aceito o convite. É um prazer. E quero agradecer a presença aqui também da Kelly Farias, a nossa contadora aqui na comunidade brasileira, para quem estiver fazendo essas perguntas aí. Eu estou aqui nos estúdios do Mortgage Exposed, e eu vou falar um pouquinho de mim. Eu vou deixar cada um fazer a sua própria apresentação. E para você que está nos ouvindo, meu nome é Sandro Pancini, eu sou Mortgage Loan Officer na New Fed Mortgage, e nós trabalhamos com todo tipo de loans, e nós somos lenders, ou seja, nós mesmos fazemos os próprios loans. Trabalhamos com toda a comunidade brasileira, temos todos os tipos de programas, os programas do governo, temos também programas para IT Number. Então, se você tem IT Number, você também pode fazer loans aqui com a gente na New Fed Mortgage. Meu telefone é 857-615-0836, e eu estou à disposição de vocês. Tá? Gostaria de agora pedir o Plínio que ele possa se apresentar um pouquinho para a gente. Oi, tudo bem? Meu nome é Plínio Góes, eu sou um advogado, eu pratico no que eles chamam title, é a minha área de especialidade, quer dizer, eu checo o title da propriedade, eu checo para ter certeza que não tem interferências com o seu direito de usar a propriedade, e eu faço fechamentos, né, os closings, como eles falam aqui, para os bancos e para os compradores. Eu falo depois um pouquinho mais sobre mim, vou passar deixar outras pessoas aqui se introduzirem. Tá certo, obrigado, Plínio. Eu vou pedir agora o Mário Neno para poder se apresentar. Boa noite, gente. Um prazer estar aqui no Talk Show. Mário Neno, sou corretor com a Mega Imóveis aqui no escritório do Cape Cod. Já estamos trabalhando nesse ramo há 20 anos, muitas pessoas me conhecem. E estamos aqui para tirar algumas dúvidas, né? É um prazer. Obrigado, Mário. Quero pedir agora também que nosso convidado, senhor Natal, José Natal, que ele possa também se apresentar para a gente aqui. Com certeza, boa tarde a todos. Então, sou José Natal, a gente está no mercado desde 2003, sou real estate broker, né? E estamos aí, juntos aí, para a gente saber quais são as decisões que a gente tem que tomar em relação a essa crise aí, essa situação que nós estamos vivendo. Estamos aqui para tentar esclarecer essa parte aí em relação em relação a imóveis, né, em si, em geral, né? Certo. Muito obrigado, senhor Natal. E quero agora pedir também que a Kelly Farias possa se apresentar aqui para a gente também. Você. Então, mais uma vez, estamos aqui nessa apresentação. Obrigado a todos os ouvintes, obrigado você que está aí nos ouvindo, participando. Você pode ir deixando os seus recados aí no Facebook, vai colocando as suas mensagens, e assim a gente vai estar podendo ouvindo aí o que você quer, que cada um possa falar a respeito do mortgage. Bem, uma das coisas que eu gostaria de dizer, eu vou começar aí pela parte do mortgage, dizendo que muita gente está preocupada, né, o que vai acontecer, o que não vai acontecer, o que o governo está sinalizando em relação a isso, e as últimas notícias que nós temos é que ninguém ainda sabe exatamente o que vai acontecer. Tem muita coisa ainda sendo planejada pelo governo, tem muita coisa ainda sendo tratadas, tanto em direção aos bancos, em direção aos servicers, e a gente está a cada dia tendo uma notícia aqui, uma notícia ali,
vira e mexe, nós escutamos também que os juros estão abaixando e temos várias pessoas perguntando, e aí os juros abaixaram? Então quer dizer que agora eu já posso refinanciar minha casa? Existe ainda muita coisa que está para acontecer, né? O Plínio, você gostaria de falar alguma coisa nessa área, Plínio? Então, em termos dos contratos de compra e venda, o primeiro contrato é o contrato geral, né? Que normalmente são 2 páginas. E os corretores, os brokers, eles podem falar um pouco mais sobre esse contrato. Mas depois desse primeiro contrato, tem um segundo contrato que eles chamam de Purchase and Sale Agreement, que é um contrato mais páginas, normalmente são 8 a 10 páginas, assim. E nesse contrato, esse contrato tem a ver muito com o que eu faço, e o title, e outra coisa a respeito da propriedade, o fechamento. Mas eu ando pondo em todos os meus contratos uma cláusula que eu chamo de Covid-19, e a cláusula Covid-19. É uma cláusula que simplesmente indica que se não conseguirmos fechar porque o comprador precisa entrar em quarentena, ou porque temos problemas em termos dos cartórios ficarem, ou qualquer outro problema relacionado ao vírus, nós vamos vamos estender o prazo mas se o comprador tiver que comprar uma extensão ou gastar dinheiro ou qualquer coisa assim para estender durante esse período, ele tem o direito de pular fora. Você pensaria... mas se o comprador tiver que comprar... me escutando. Mas é o seguinte, quando eu escrevi essa cláusula, o que eu estava esperando é que os advogados de vendedores, corretores de vendedores, os vendedores, eles mesmos, talvez eles rejeitariam essas cláusulas. E não, na verdade, em todos os meus contratos, estou conseguindo pôr essas cláusulas para indicar que se você tiver qualquer problema relacionado ao Covid-19, você não tem nenhuma obrigação, então não tem risco em termos do Covid-19 para uma compra ou venda, porque em todas essas circunstâncias eu ponho no contrato essa proteção para os meus compradores e vendedores. Certo. Muito bom saber. Principalmente, e é bom também quando a gente tem alguém da nossa comunidade que possa dar uma explicação para a pessoa, principalmente na área contratual. Isso é muito importante quando o cliente entende o que está acontecendo. Muitas vezes o cliente entra no escritório de closing e aí ele vai ouvindo tudo que está sendo dito ali, muitas vezes ele não está entendendo, e ter alguém assim da comunidade faz grande diferença. Seu Natal, o que o senhor pode dizer em relação ao que o Plínio acabou de dizer aqui? Como que o senhor vê a questão da gente ter aí advogados nessa área que fala a nossa língua para poder ajudar a comunidade? Dá o seu parecer, por favor. Com certeza, isso é uma coisa muito importante, principalmente o cliente em si, o buyer ou o seller, tem que entender o que está acontecendo nesse momento. É claro que esse problema dessa crise não era uma coisa que a gente esperava, mas a gente tem que ter uma proteção, seja para um lado ou para o outro, por causa dessa crise aí. E a forma que os advogados estão fazendo, eu acho bem correto, inclusive, porque isso protege tanto um lado como o outro. Se alguma coisa acontecer, de repente até o vendedor também, por causa daquela situação, ele não pode mais vender a casa, né? Ou o buyer não pode mais comprar aquela casa, tá dentro daquele do Purchase and Sale Agreement, que é uma coisa que é lei, ou seja, é uma coisa que é um contrato válido. Então é muito importante isso que eles estão fazendo hoje. Concordo plenamente com isso aí. Mário, como é que você vê essa questão, Mário? Bem, como o Natal falou muito bem, né, é sempre importante você ter um advogado que fala a tua língua, né, porque tudo é muito difícil, né, a comunicação, as leis, o que está descrito naquele contrato ali. Então, ter uma pessoa que fala a tua língua e que conhece a área, um advogado, sempre é bom. Eu sempre recomendo o comprador a ter um advogado representando ele no processo, para proteger
né, de qualquer coisa que venha acontecer. Eu costumo dizer, cuidado e caldo de galinha nunca é demais. Tá certo. Eu quero agradecer agora a Kelly, acabou de chegar aqui de novo, nós tivemos esses problemas técnicos. Kelly, a gente ia dizer para você se apresentar, então se apresente, por favor. Bom, meu nome é Kelly Farias, eu estou aqui representando o escritório do meu esposo, Carlos, a Liberty Tax Service, localizado aqui em Peabody, Massachusetts. Nós trabalhamos com declaração de imposto de renda para pessoa física e pessoa jurídica, e juntamente com o Sandro e com, ajudando os nossos clientes a se prepararem para poder estar realizando o sonho da casa própria. Tem alguma dúvida? Vai ser um prazer estar aqui respondendo. Obrigado, Sandro, pela oportunidade de estar aqui. Obrigado você, Kelly, por ter vindo aqui. Veja bem, uma das coisas que a gente tem escutado aqui, e eu vou pedir também a colaboração do Plínio, para ele estar falando com a gente, mas eu tive uma reunião hoje em relação do que o governo está fazendo com as pessoas que hoje têm mortgage e com as pessoas que estão querendo adquirir um mortgage. Algumas pessoas vieram me perguntar, então, parece que não vai precisar pagar o mortgage, parece que porque nós estamos aí fechados dentro de casa, sem poder trabalhar, a gente não precisa, então, pagar, o governo disse que não precisa pagar, então, pelos próximos aí 3 a 6 meses, e isso daí é algo que me preocupa muito, principalmente para nós que dependemos que as pessoas tenham um bom crédito, que as pessoas tenham um histórico, né, de que elas têm condições de pagar, e para quem está pensando em, de repente, fazer um refinanciamento, ou para quem está pensando aí em comprar uma casa, eu sei que tem muita coisa ainda sendo planejada, sendo trabalhada, mas, Plínio, você gostaria de dar uma palavra em relação a isso daí? Perdão, Plínio. Pode falar, perdão. Desculpa. Em termos dos 2 trilhões que eles aprovaram, que está nesse pacote, parece que, como parte desse pacote, eles estão incluindo que qualquer hipoteca que foi vendido ao que eles chamam de Fannie Mae, que é a organização federal que compra boa parte das hipotecas. Então, a maioria das hipotecas, que eles vão ter certas proteções contra foreclosures, contra os bancos tirarem a propriedade das pessoas. Em Nova York, eles deram 90 dias, e agora parece que tem proteções mais amplas. Como o Sandro disse, essas proteções são contra foreclosure. Então, é diferente uma foreclosure, quer dizer, o banco começar um processo contra você para tirar a sua propriedade do seu nome e pôr o nome do banco. Isso é diferente e não tem nada a ver em termos do seu crédito, né? O sistema de crédito é algo separado. Então, como o Sandro disse, realmente pode afetar a sua capacidade de comprar uma propriedade no futuro, o seu crédito, se você deixar de pagar a sua hipoteca. Em termos das mortgages, e em termos de evictions, que é tirar as pessoas da propriedade, em Massachusetts, realmente vai ser difícil você começar uma foreclosure, tirar uma pessoa de uma propriedade nesses próximos 6 meses, e realmente vai ser difícil você, se não impossível, tirar uma pessoa de uma propriedade nesse momento. Então, eu sempre recomendo que, se você comprar uma propriedade em Massachusetts nesse ano, é 100% possível você fazer isso, porque temos todas as proteções necessárias. Primeiro, se algo acontecer com o Covid, eu sempre coloco no contrato que você tem o direito de pular fora, ou de prolongar o processo. Então, perder dinheiro por causa do Covid, você não vai perder. Em termos dos corretores, eles estão organizando os showings, né, os passeios que as pessoas fazem pelas propriedades. E o Zé Natal, ele sabe mais sobre isso do que eu, certamente. Tem gente até fazendo esses passeios de uma maneira virtual, através da internet. Mas, em termos de perder dinheiro por causa do Covid, isso não vai acontecer com as pessoas, por causa dessas cláusulas.
Mas em termos da compra, quando você comprar, é importante você saber que, em termos de inquilinos, ou você aceita a propriedade com os inquilinos que estão lá e leva a renda, que pode ser, e ganha renda, né, dos inquilinos, que pode ser excelente, e o Zé Natal pode falar mais sobre isso também, ou eu recomendo que as pessoas, se você quer que a casa esteja vazia, em Massachusetts é sempre uma boa ideia que a casa esteja vazia no momento do fechamento, do closing, porque é difícil em Massachusetts tirar a gente das propriedades, porque temos um sistema que protege o inquilino mais do que qualquer outro estado no país. Então, em vários estados, você consegue tirar uma pessoa de uma propriedade em 2 semanas. Em Massachusetts não é incomum levar até 6 meses. E com essa situação do Covid, e depois, mesmo até depois que essa situação passar, por causa da situação financeira das pessoas que estão sofrendo por causa desse vírus, as cortes vão considerar isso nos processos de despejo, e vai ser muito difícil tirar uma pessoa de uma propriedade. Então, eu recomendo que ou você aceita os inquilinos lá, ou no momento do fechamento que a propriedade esteja vazia. E não pensar em tirar as pessoas depois. Em termos dessa situação das hipotecas, não deixe de pagar a sua hipoteca. É sempre uma péssima ideia você fazer isso. Mesmo se o banco tiver que esperar para te tirar da propriedade, você não quer isso no seu histórico, realmente. Obrigado, Plínio. Muito boa a sua palavra. E realmente a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes o governo ele vira e fala que a gente está podendo, que ele vai ajudar aí o pessoal a se proteger, né, em relação a você não perder a sua casa, mas ao mesmo tempo a gente tem que tomar o cuidado que ainda não tem nada definido em relação ao crédito, se isso vai ou não afetar o crédito de uma pessoa, e às vezes também o que pode acarretar, eu estava conversando com um colega da área de mortgage também, é que o banco ele sempre vai olhar se você teve condições ou não de pagar alguma prestação, e para você que quer refinanciar, é sempre bom você estar ali, né, mostrando que você tem condições sim de pagar. E a questão também de você pegar e falar que você não tem condições de pagar, você vai ter que acabar provando, né, para o governo. Eu acho que não vai ser tão fácil assim a pessoa simplesmente falar, que bom, vou deixar de pagar o meu mortgage porque o governo aí disse que não ia precisar. Eu acho que você vai ter que dar uma explicação, até porque nós temos aí, eu quero falar um pouquinho depois disso, o servicer, que é o responsável para fazer a coleta do mortgage. Plínio, muito obrigado pela sua palavra. E você estava dizendo aí em relação ao seu Natal. Seu Natal, o que o senhor gostaria de falar a respeito disso que o Plínio acabou de dizer aí para a gente, por favor? Esse ponto é um ponto muito delicado. O que a gente recomenda em relação ao pessoal do mortgage é que, se você está em dificuldade, ligar para o seu banco, não deixar a coisa acontecer para depois ligar para o seu banco. Então, se você sente que já está em dificuldade, liga para eles e explica a sua situação, porque é como o Sandro falou mesmo, como você falou, Sandro. Eles vão fazer você provar a situação que você está. Agora, em termos do tenant em si, né, o que acontece? Se o tenant está em dificuldade, é a mesma coisa, ele vai ter que falar com o landlord, explicar a dificuldade dele, o landlord, e eles vão ter que entrar num acordo, tipo, a gente poderia falar uma forbearance, né? Forbearance seria aquilo assim, ok, você vai pagar menos agora, quanto você tem? Eu tenho tanto agora. E o restante a gente vai jogando para frente, a gente divide para frente. Isso é claro que cada landlord com cada tenant vai tomar a sua decisão acertada que ajude os dois lados, porque o tenant tem que lembrar que o landlord tem que pagar o mortgage. A maioria das propriedades, elas tem mortgage. São poucos os landlords que têm uma propriedade quitada. Sem contar que o landlord, além do mortgage, ele paga táxi, ele paga seguro, são coisas que tem que ser pagas imediatamente. Já pensou se acontece alguma coisa na casa e o landlord perdeu o seguro? Não funciona. Então, tem que ter uma compreensão mútua nesse momento. Então, se você está em dificuldade, pode ter certeza que seu landlord também está em dificuldade.
Então, os dois têm que achar um meio termo ali de maneira que funcione para os dois. E se você é dono de casa, está com dificuldade, já deixa o banco saber dessa dificuldade. Conversa com eles direitinho, pergunta para eles a respeito como vai ficar o seu crédito. Cada instituição financeira vai agir de uma forma, não tem como a gente dar a receita aqui do que vai acontecer. Então, isso é uma coisa individualizada. Você liga para o seu banco, fala com o seu service, como o Sandro falou, para que se possa chegar a uma resolução desse caso que seja bom também para os dois lados, porque o banco tem que receber o deles também, né? Então, provavelmente, eles vão entrar num acordo com você também, com a pessoa, no sentido de achar uma solução que atenda os dois lados também, Sandro. Muito obrigado, Natal, pela sua palavra em relação a isso. Realmente, tem muita gente aí ouvindo bastante informação e não sabe quais são as informações oficiais, né? E às vezes fica com dúvida o que fazer, o que deixar de fazer. Muito obrigado aí pela palavra. Eu gostaria de trazer agora a Kelly Farias, para que ela pudesse estar falando um pouquinho para a gente em termos da área contábil. Kelly, eu sei que as pessoas estão querendo se preparar para comprar casa e o governo aí, ele estendeu um pouco essa oportunidade de você fazer o file do seu tax. Eu imagino que tem muita gente perguntando, porque as pessoas sabem que elas precisam, né, de ter o seu tax return, para poder comprar casa, mas ao mesmo tempo eu gostaria que você pudesse dar uma palavra de esclarecimento para a nossa comunidade brasileira, o que realmente está acontecendo, o que pode, o que não pode, quanto tempo vai levar, o que cada um precisa fazer, mesmo com essa extensão que o governo tem dado aí, se a gente já pode fazer o tax return antes mesmo desse dia. Você pode dar uma palavra para a gente em relação a isso, porque é muito importante, até mesmo quem não, de repente, fez um bom tax return nos últimos 2 anos e às vezes precisa desse ano de 2019, como que a gente vai estar trabalhando essa questão? Kelly, por favor, está com você. Tá. Bom, Sandro, realmente não só podem vir mais cedo declarar o imposto, como devem, principalmente quem está na expectativa de ter que pagar alguma coisa para o governo. Porque o quanto antes você fizer o seu imposto e quão mais rápido você descobrir o valor que você vai ter que pagar, você agora tem mais tempo para pagar até julho, dia 15 de julho, sem multas e sem juros. Então, a nossa recomendação sempre principalmente para quem é autônomo, o ideal é que todos que fossem autônomos fizessem o imposto em janeiro, porque daí teriam março, fevereiro, março, abril, até abril normalmente, né, para poder pagar todo o imposto, para não ter que pagar juros nem penalidades, para quem não fez os pagamentos adiantados durante o ano. Então, como agora esse período foi extenso até o dia 15 de julho, você tem até lá para poder não só declarar, mas para pagar também, a data final para efetuar o pagamento completo do seu saldo devedor. Mas keep in mind, né, que se você está tentando comprar a sua casa, o banco certamente vai expect de pedir o transcript do seu imposto, que é o transcrito que vem do IRS. E para que este documento esteja disponível, isso leva normalmente entre 6 semanas, em média, 4 a 6 semanas, para que esse documento esteja available, né, disponível no sistema do IRS para você poder obter. E para quem está fazendo emenda, quem fez a declaração muito baixa e agora não é o suficiente para comprar casa e vai precisar fazer um ajuste para poder declarar o valor correto ou a renda do cônjuge que ainda não entrou, alguma coisa assim, a emenda ela leva 12 semanas para ser processada e para aparecer no transcript do IRS qualquer informação a respeito. Então, a nossa recomendação sempre faça o seu imposto quanto antes, não deixe para depois o que se pode fazer hoje. De volta para você. Obrigado, Kelly, obrigado aí pela sua palavra, muito bem colocado. Realmente a gente precisa de estar com as pessoas fazendo os seus impostos, é muito importante para que cada um tenha
os impostos feitos, principalmente se você depende do imposto de renda de 2019. É muito bom lembrar que se você, por exemplo, é um profissional liberal e você já tem há mais de 5 anos, você tem como comprovar há mais de 5 anos que você é self-employed, temos loans que podemos fazer com o seu último imposto de renda. Então, é muito importante você estar preparado. Se o seu imposto de renda aí em 2018, né, ele está menor do que 2019, você teve um bom imposto de renda em 2019, então é muito bom que você chegue logo e faça o seu imposto de renda, porque realmente demora aí, pode demorar até 6 semanas, e agora em que nós não sabemos como que realmente está funcionando, né, o IRS, Kelly, a gente não sabe até se de repente pode vir a demorar até mais para o transcript estar disponível. E isso, às vezes, atrasa um pouco o fechamento, e esse fechamento, às vezes, nós precisamos de pessoas como Plínio, né, Plínio? Vou deixar você falar aqui. Às vezes a gente deixa pessoas como Plínio de cabeça em pé, tendo que ficar pedindo extensão, né, Plínio? Como é que é isso aí? Extensão. Essa coisa de extensão é para proteger o seu depósito, quer dizer, você tem o direito de cancelar a transação se você não conseguir um empréstimo, né? E normalmente você tem até um certo tempo para você conseguir o que eles chamam de commitment, que o Sandro pode explicar mais o que é. Sandro, não sei se você quer explicar o que é o commitment. O commitment, tem bancos que eles emitem o commitment, que é quando o banco aprovou o seu loan, e aí ele põe algumas condições. Às vezes tem certas condições que são documentos finais que são precisos, principalmente agora nós vamos ter aí, foi dito que os lenders, principalmente o Fannie Mae, o Freddie Mac, já baixou uma portaria, nós vamos ter que estar fazendo o Verification of Employment, que é a verificação de que a pessoa está trabalhando ainda. E isso está entre 72 e 48 horas. Então, muitas vezes a gente tem esse tipo de condições que precisam ser revistas no commitment, né? O banco ele está disposto a fazer o loan, ele está disposto a ter o loan, você preenche os critérios, mas algumas coisas às vezes precisam ser apresentadas, que é nessa parte aí que aparecem os commitments. Então, o commitment, em termos do contrato, é o momento em que as únicas condições que restam são coisas completamente sob o controle da pessoa que está emprestando dinheiro, você, o comprador. Se tem outras condições, coisas como a verificação de outras, da condição da propriedade, por exemplo, que é o appraisal, que o Sandro pode explicar mais sobre o que é isso. Você não tem o que eles chamam de clean commitment, o commitment limpo, porque ainda restam coisas que são completamente fora do seu controle. Mas até um certo prazo, se você não conseguir esse clean commitment, a gente tem que pedir uma extensão ou cancelar a transação, e a gente manda uma mensagem para o advogado vendedor ou o agente do vendedor indicando que ou eles estendem o prazo para a gente receber o nosso financiamento, ou a gente cancela a transação. E essas coisas, e isso é bom ter alguém como a Kelly, que é uma contadora talentosa, né, que conhece o ramo, porque daí ela já consegue ajudar o comprador a satisfazer essas condições antes do momento, antes daquele prazo. Porque não tem nada que frustra mais os vendedores do que um advogado de um comprador ficar pedindo extensão assim, porque daí o que acontece é que eles acham que tem uma possibilidade que você não vai receber o seu financiamento no fim das contas, e eles ficam com medo porque eles perderam todo aquele tempo esperando e com a propriedade fora do mercado. Então, isso também pode causar uma certa frustração nos vendedores, né? E o Zé Natal também pode falar sobre isso. Isso, é até interessante porque, às vezes, seu Natal, as pessoas têm a impressão de que o advogado está ali, claro, para defender a transação, para defender o cliente a todo momento, mas nessa hora é muito importante a pessoa ter um broker
né, um corretor trabalhando com ele, porque às vezes as pessoas viram e falam assim, eu não preciso de um corretor, né, para que eu posso ir sozinho lá e toma a decisão, e aí fica mais barato para mim, aquela coisa toda, e isso não é verdade, porque muitas vezes acontece o que o Plínio acabou de dizer, a gente às vezes precisa de pedir extensões e precisa de haver uma negociação, às vezes, de queda de braço, né, seu Natal, com a outra parte. Fala aí um pouquinho. Eu gostaria até que o Mário falasse isso, que o Mário passou por uma experiência parecida com essa aí, com o cliente que fez uma transação e foi convidado a ajudar ele. Explica pra gente, Mário, como é que foi. Mário, com você. A experiência pelo qual eu passei, eu acho que todos os corretores passam na vida, né? Você prepara o seu comprador, você tenta orientá-los, mas tem certas coisas que saem do nosso controle. Como o Plínio bem colocou no commitment letter, só vai estar ali algumas coisas que estão completamente fora do controle do corretor e fora do controle do comprador. A gente nunca sabe o que é que o banco pode vir a pedir depois do commitment letter foi dado, né? Às vezes o banco emite o commitment letter com algumas condições. Essas condições normalmente são alguns documentos que precisam ser só verificados e sabe-se lá do que acontece, o underwriter, que é a pessoa que revê esses documentos, começa a ver mais outras coisas. O que aconteceu comigo foi exatamente isso. Cada documento que a gente mandava para o banco, ela revia esse documento e pedia para comprovar aquele documento que tinha sido comprovado já. Então, a gente não tem esse controle, né, sobre essa revisão. Eu acredito que os bancos passam tantas orientações para os underwriters que eles estão com medo de tomar uma decisão sem estar realmente solidificada a conclusão do que eles estão querendo e chegam a pedir coisas absurdas, né? O que aconteceu comigo na extensão agora que eu tive que ter no caso foi o meu comprador tinha um processo de divórcio já há 3 ou 4 anos concluído e o banco pediu para ver esse processo de divórcio. Quando ele mandou a certidão de divórcio dele para o banco, ele mandou uma cópia. Né? O documento original não tem como mandar, ele mandou uma cópia. E a underwriter pediu que aquela cópia fosse notarizada por alguém. E nós todos sabemos que um notário só verifica isso no ato que acontece a assinatura do documento. Ele não pode verificar um documento que já foi assinado há 4, 5 anos atrás. Principalmente uma cópia de um documento. Então, são coisas que, às vezes, saem do controle, né, do corretor, do próprio advogado, da pessoa que está fazendo, do lenda que está fazendo. Em cima dele existe a pessoa que está revisando a compra da casa. E o que aconteceu comigo foi isso. Graças a Deus, a gente conseguiu contornar a situação e com muita conversa com o seller, porque isso vai irritando, né? Vai pedindo extensão, o seller vai irritando, porque ele também tem um processo dele lá que está correndo. Ele quer vender a casa dele para comprar alguma coisa, ele tem uma programação dele. E cada vez que a gente atrasa, irrita todo mundo. Daí a gente sempre estar com o advogado do nosso lado para estar orientando, para estar conversando. Né? Ninguém quer desmanchar o negócio. Todo mundo quer ganhar seu dinheiro. O comprador quer comprar a casa, o vendedor quer vender a casa, o advogado quer fazer o fechamento para poder ganhar o dinheiro dele, nós queremos ganhar nosso salário, que é disso que nós vivemos, mas é importantíssimo proteger o teu cliente. Então, acompanhar sempre de perto o processo junto ao banco, o processo junto com o advogado, comunicar, estar sempre falando com o advogado, falando com o comprador, comunicando com o listing broker que está vendendo a casa para o seller, sempre estar ali naquele grupo para evitar qualquer problema desse tipo. Aí você está preparado para poder ter uma explicação justa, né? E muito bom, Mário, a sua palavra. E ao mesmo tempo, como que é importante, né, a presença do realtor nesse momento para poder estar ali negociando pelo cliente, né? Porque nessa hora, se ele está sozinho, o que às vezes ele pode passar, né? Ele agora vai ter que negociar com uma pessoa, se ele não tem preparação para isso, ele não tem um histórico, ele não foi, né? Não é a área dele, e aí acaba ficando uma situação muito difícil. E por isso você tem que ter também um realtor. Fala nessa parte aí, Mário.
A importância do Realtor, ela é fundamental no processo, né? E vamos partir do princípio que o corretor que está representando a pessoa que está comprando não recebe nada do comprador. O comprador não gasta dinheiro com o corretor, né? O corretor está trabalhando e o salário dele vai vir do que essa pessoa escolher, da casa que ela escolher para comprar. Eu até gosto de dizer isso para os meus clientes. Eu falo, eu represento você e eu não te cobro um tostão por isso, mas eu tenho todo o prazer de dizer para o dono da casa que ele está me pagando, mas eu represento você e eu posso detonar a casa dele, eu posso chegar lá e falar que o Willi está com problema, entendeu? Certas coisas que você pode fazer, você tem como defender, e o comprador não tem nenhuma despesa com você. Então, é muito importante você saber escolher o teu corretor, procurar uma pessoa que tem nome no mercado, que tem uma boa reputação, que sabe que está te representando. Não tenha medo de fazer perguntas para ele. Se você achar que não está sendo bem representado, você tem todo o direito de sair do contrato com ele, se você assinou um contrato. Esteja sempre à frente com o seu corretor. Ele é a pessoa que vai estar ali te ajudando nesse processo, respondendo as tuas perguntas, fazendo as perguntas para o banco, fazendo as perguntas para o teu advogado. Então, é muito importante o papel de um corretor, de um agente imobiliário nessa hora. Muito importante. Obrigado, Mário. Obrigado pela palavra, por você ter dito isso. Às vezes a gente, o loan officer, né, nós que estamos trabalhando aqui, a gente fica às vezes numa saia justa, quando a pessoa vira e fala assim, não, eu quero eu mesmo poder lidar na hora com a situação e eu sou. E a gente vê o quanto é importante a presença de um corretor, muitas vezes até para nos ajudar, muitas vezes o Plínio também, a gente precisa muito, né, Plínio, que o corretor às vezes tenha que fazer algumas intervenções, até porque é uma prerrogativa do vendedor, se ele quer ou não estender esse commitment, não é verdade, Plínio? Não é, às vezes a pessoa está ali, tá, então, fazer, então é só pedir uma extensão? Não, não é só pedir uma extensão. A outra pessoa que está vendendo, ela tem que concordar, as duas partes têm que concordar, não é, Plínio? Fala, por favor. É verdade. Então, só um pouquinho sobre a minha experiência. Eu cheguei nesse país com 18 anos de idade para estudar na faculdade. Acabei me casando com mulher americana, ficando aqui. E eu fui na escola de advocacia e depois de sair da escola de advocacia, eu decidi entrar no ramo de processos. E porque eu gostava de brigar, eu gostava daquela emoção. Mas depois de um tempo, eu comecei a ficar meio cansado com essa coisa de processo. Então, eu ainda brigo quando eu preciso brigar, mas no mundo de compra e venda de propriedades, né, no mundo imobiliário, você tem que ter esse jogo de cintura que o nosso povo tem. Quer dizer, eu gosto dos corretores brasileiros porque o povo brasileiro em geral, a gente tem essa coisa de jogo de cintura, a gente consegue improvisar. Então, tem isso, a gente tem é um tipo de advocacia muito diferente, porque o seu objetivo é concluir a transação, né? E proteger, ao mesmo tempo protegendo o seu cliente. Mas os corretores, eles são essenciais. Por quê? Porque o corretor que sabe negociar, que tem esse jogo de cintura, ele trabalha bem com um advogado que também precisa fazer a mesma coisa. Então, o seu time, advogado, loan officer, seria o Sandro, né, que faz o empréstimo em si, você precisa ter esse time, esse grupo de pessoas que se conhecem, que trabalham bem, como uma equipe, né, como se fosse um time de futebol. Você marcar o seu gol, você precisa dos seus jogadores, do seu time. Então, e todos nós cooperando, mas com o objetivo não de sabotar a transação, de fazer com que a transação não funcione, mas com o sentimento de eu vou colaborar com os vendedores, mas ao mesmo tempo nós vamos negociador. Então, o tipo de mentalidade que você tem que ter é completamente diferente. É uma questão de, sim, vou brigar, vou lutar pelo meu cliente, mas ao mesmo tempo queremos
concluir a transação, porque o meu cliente quer comprar essa propriedade, ele precisa chegar ao fim da corrida dele, né? Muito boa palavra, Plínio. É uma das coisas que, às vezes, a gente fica tentando, né, economizar aqui ou economizar ali, mas é muito importante a gente ter os profissionais que entendem a nossa língua, que entendem a nossa maneira de fazer negócios, e muitas vezes não é questão de dar um jeitinho, muitas vezes é questão de entender as duas partes, né, e saber que aquilo não é algo errado, mas ao mesmo tempo é algo que possa ser feito. E muitas vezes, infelizmente, né, é muito bom na nossa comunidade ter um brasileiro também trabalhando, porque às vezes a gente vai tentar explicar para o americano e ele não entende muitas vezes a maneira que a gente trabalha. O que não quer dizer que é uma maneira errada, mas é uma maneira que às vezes a gente está trabalhando e ter as partes em conjunto. Isso é muito importante, faz muita diferença, principalmente se você é brasileiro. E obrigado muito aí pela palavra, Plínio. Eu quero trazer agora a Kelly. Kelly, você, na área contábil, muitas vezes a gente, e a Kelly, quantas vezes a gente, né, lida com cliente que ele precisa de um documento, às vezes uma declaração de que ele já é, há algum tempo, o self-employed, né? Às vezes a gente tem que pedir cartas de self-employed para os clientes, tem que pedir declarações, ou às vezes pedir um P&L, às vezes pedir uma coisa. E é muito importante quando a gente tem uma equipe que está todo mundo trabalhando junto, todo mundo entendendo o que precisa ser feito. Fala um pouquinho sobre isso, Kelly, para a gente, por favor. Bom, então, normalmente o CPA Letter ela vai testificar para o underwriter de que a sua experiência na área, para quem é autônomo, por exemplo, de que você está, ele vai declarar, ele vai fazer um statement, um atestado de fé, não sei se é assim que fala em português, esqueci. Ele vai fazer uma declaração de que ele afirma que a pessoa tem sido autônomo na área do que seja, né, na área dele, por mais de 5 anos ou pelos últimos 3 anos. Às vezes, a gente recebe pedidos no escritório de fazer um CPA Letter. Sim, uma CPA Letter ela é uma carta em termos assim mais ou menos simples para fazer, é muito fácil redigir uma carta e assinar, só que com essa assinatura vem uma responsabilidade muito séria, que o contador ou a pessoa que está escrevendo a carta e assinando, ele está fazendo essa declaração para o banco, e baseado nisso, a underwriter, a pessoa que vai fazer a aprovação do seu loan, ele vai tomar a decisão de fazer o empréstimo ou não. Então, existe um peso muito sério nesse simples documento, que é uma CPA Letter. Então, às vezes, quando a gente recebe requerimentos de clientes pedindo para poder... você faz uma CPA Letter para mim, é algo muito simples. A gente sempre faz para os nossos clientes que fazem imposto de renda com a gente. O seu contador certamente vai... Né? Para quem está assistindo, seus contadores certamente podem fazer isso por vocês. A gente já ouviu situações de que o contador não quis fazer, principalmente nessa época de imposto de renda, tax season, está todo mundo busy, está todo mundo correndo e precisando atender cliente. Essa é a época do ano que o contador vai fazer para o ano inteiro. Então, tipo assim, a prioridade dele é atender os clientes e concluir, né, essa fase de declaração de imposto de renda, que é um período muito pequeno. Mas, quando a gente recebe, como eu estava dizendo, esses requerimentos, a gente sente um pouquinho de hesitation para poder fazer, porque às vezes a gente não conhece o cliente. Então, é bom quando o cliente vem, quando o cliente traz todas as cópias dos documentos dos últimos anos declarados, porque já houve situações onde a gente fez o CPA Letter, mas depois de fazer toda uma análise das declarações que foram feitas.
porque daí, baseado na análise da declaração, e uma vez que a gente lê toda a declaração e entende o que foi feito, duas coisas vão acontecer. Primeiro, a gente vai se familiarizar com a situação do cliente e entender se ele realmente declarou como autônomo ou não, ou se ele foi contratado por uma empresa, por quanto tempo, antes da gente poder dizer uma coisa, ele é autônomo nos últimos 5 anos. Se você tiver 2 declarações de Schedule C, Self-Employment, por exemplo, e 3 declarações com W-2, e não declarou nenhum cash que você talvez tenha feito, então a gente não vai poder fazer uma declaração dizendo que você é autônomo nos últimos 5 anos, a não ser que a declaração mostre isso. Então, aqui nos Estados Unidos, o Plínio certamente vai confirmar essa informação, é super importante o que você está dizendo constar em papéis, porque aqui nos Estados Unidos o que está no papel é o que vale, né? Então, a gente, os contadores em geral, eu imagino que os outros também, a gente faz a CPA Letter quando o underwriter pede para fazer a verificação, mas a gente não tem como fazer esse documento se a gente não tiver a documentação que dê base para aquilo que a gente vai estar declarando nesse documento. Mais alguma dúvida, Sandra? Não, obrigado. Você colocou de uma forma muito simples, e isso é muito bom, porque às vezes a gente pede, né, para as pessoas e fala, a gente precisa de um CPA letter, e às vezes a gente encontra pessoas mas eu não sei como é que é isso, se o meu contador vai fazer ou não vai fazer. É muito importante que o cliente tenha um relacionamento com o contador dele, a fim de que ele possa pegar e providenciar essa carta. Eu vou abrir agora, a gente está chegando no finalzinho da nossa programação, nós temos aí mais 12 minutos para poder encerrar. Eu vou pedir que todo mundo possa, daqui a pouco, fazer as suas considerações finais em relação à sua área. E eu vou dizer que, em relação ao mortgage, é muito bom ficar entendido que o banco, ele tem um certo controle do seu mortgage. Quando você vem para o banco e pede um empréstimo, né, é muito importante você entender que o banco, ele quer financiar, ele precisa financiar. O banco, ele vive de financiamento. Então, em hipótese alguma, o banco, né, o loan officer, às vezes o cliente pensa que a gente está até contra ele, né, às vezes, por algumas coisas. Às vezes o underwriter vem e pede alguma determinada documentação, e é porque precisa estar bem documentado. Porque a maneira como ocorre, nós temos o loan, ele é originado pelo seu loan officer, né, junto com a instituição financeira que ele trabalha. E essa instituição financeira, uma vez que ela termina esse originar do loan, esse loan, ele é simplesmente vendido. E nessa venda desse loan, que são os investidores que compram, muitas vezes o banco, ele é o responsável pelo loan. No caso, por exemplo, aqui da New Fed Mortgage, nós somos lenders, então nós fazemos o próprio lending. Ele é todo feito aqui mesmo com a gente. Então, o trabalho de underwriter, o loan officer, nós estamos todo mundo no mesmo prédio, na mesma companhia, e por consequência, a gente acaba finalizando ali o loan. Entretanto, dentro desse trabalho todo, nós temos aí os servicers, né, que são empresas e às vezes bancos também, que eles compram o loan, né, e o direito, na verdade, de recolher do cliente os pagamentos. Então, mandar o statement, o mortgage statement para ele. Então, isso daí são os servicers, que não necessariamente precisa ser o banco onde você foi lá e comprou a sua casa, né? Você fez o financiamento do seu mortgage. Às vezes as pessoas perguntam, poxa, eu estava com meu loan e meu loan agora foi para outro, não está mais com o mesmo? Isso é uma coisa muito comum no mercado. E isso é muito importante entender que nesse momento que está acontecendo, as pessoas precisam ter, eu quero trazer um pouco de calma para todo mundo. Esse é um momento que a gente precisa se preparar, ter um bom contador
para você poder já estar trabalhando os seus impostos, ter um bom advogado para poder te instruir na documentação, ter um bom corretor, né, um bom broker que vai poder estar trabalhando aí todas as questões da casa e tudo, porque você está se preparando para comprar uma casa a partir do momento que esse turbilhão de coisas que está acontecendo aí por causa do coronavírus acabar, os juros vão tender a baixar, vão ficar uns juros muito bons, e nós estamos prevendo isso, estamos crendo que isso vai acontecer, e você precisa estar preparado. Você pode se preparar agora, você já pode procurar o corretor, já pode procurar aí o Neno, já pode procurar aí o Seu Natal, para você poder procurar sua casa e continuar vendo. Não quer dizer que você não possa estar procurando casa, não quer dizer que você não possa mais procurar alguma coisa. Pelo contrário, esse é um bom momento para você conversar com o seu corretor, de você falar com ele e pedir para ver uma casa, conversar com o seu loan officer. Eu estou aqui à sua disposição para saber o que você pode comprar, qual documentação que você vai precisar, porque no final das contas nós somos aqui um time trabalhando para você e esperando que o financiamento aconteça. Todos nós somos pagos se o financiamento acontece. Então, cada um aqui tenha vontade de que o seu financiamento aconteça. Se você quiser depois deixar algumas perguntas, algumas coisas, nós vamos estar falando aí, mas eu gostaria agora de passar a palavra para Kelly. Kelly, você pode dar suas considerações finais? Deixa eu só tirar aqui, pode falar, perdão. A minha recomendação é que, se você ainda não fez o seu imposto de renda, procure tentar fazê-lo o quanto antes. E se você está tentando comprar sua casa, antes de enviar o seu imposto, a gente trabalha juntamente com o seu corretor, com o seu lender, para te ajudar a conseguir atingir o seu objetivo. Obviamente, dentro dos termos legais, não tem como simplesmente falar, coloca aí que eu fiz tanto. Não existe isso. É tudo baseado na sua documentação, nos seus extratos bancários. E então, se você está trabalhando e está nesse, tipo assim, não sabe se ainda qualifica ou não para comprar sua casa, senta com o seu loan officer. Seria a minha primeira recomendação, para poder tentar identificar aonde você se encontra e aonde você quer chegar com relação ao potencial de compra, para que você possa saber exatamente como declarar a sua renda. O correto é que você declare tudo o que fez, é óbvio. Infelizmente, não é a realidade de muitos, mas o benefício de você estar fazendo toda a declaração sobre a tua renda real é que isso vai te dar um potencial de compra melhor, vai aumentar o seu crédito. Sim, com o benefício, com o sonho de conquistar a sua casa, vai vir a responsabilidade de pagar os impostos. Mas para quem já está com esse objetivo de estabelecer raízes aqui, então tem que vestir a camisa e contribuir de todas as formas legais. Então, esse é o meu recado e faça o quanto antes. Tô sem microfone, tô sem som. Ele deve ter... Eu não estou ouvindo, no caso. Não sei se vocês estão me ouvindo. Sim, nós estamos ouvindo sim, Seu Natal. Desculpa, então. Então, só para encerrar, eu quero dizer que nós somos consultores imobiliários, tanto eu como o Mário, né? E lembrando que, se você é um comprador hoje, a comissão ela é toda paga pela parte do vendedor. Então, aí nós seremos o seu agente, o seu buyer agent nessa transação,
que vai te ajudar a fazer a sua escolha. E como o próprio Mário disse, é bem simples a gente verificar o que é correto e o que não está correto na casa. E com prazer a gente vai direcionar você e mostrando tudo isso aí, para que você tome a sua melhor decisão possível. Tá? Então, tanto eu como o Mário, a gente está à disposição de vocês, e se você é um vendedor, a gente vai fazer a melhor forma de colocar a sua casa no mercado. A gente vai fazer realmente um marketing em cima dela, de maneira que você venda o mais rápido possível essa casa e atinja aquilo que você realmente precisa. Muito obrigado pela oportunidade, Sandro. Obrigado a todos. Seu Natal, quero te dar a oportunidade também, se por favor, para os nossos ouvintes, você só pode dar o seu telefone de contato, o seu endereço, para que os ouvintes possam depois entrar em contato contigo, a fim de que o senhor possa oferecer o seu serviço para eles, por favor. Combinado. Então, o meu telefone é o 508-889-1095. Então, repetindo, 508-889-1095. Nós estamos localizados tanto em Framingham como no Cape Cod, mas a gente atende Massachusetts inteira. A gente pode representar você em qualquer região que você more em Massachusetts. A nossa licença é para Massachusetts inteira. Vai ser um prazer aí te ajudar nisso aí. Muito obrigado mesmo. Obrigado, seu Natal, mais uma vez pela sua presença. E agora eu vou pedir a Kelly que ela possa também deixar o telefone dela, o contato, o endereço também, a fim de que os ouvintes possam encontrar você, Kelly. Kelly, por favor, deixa aí o seu telefone, o seu endereço. Kelly, eu estou sem o seu microfone, eu não estou conseguindo tirar o mudo dele. Estão tendo aí um probleminha técnico. Ok, agora estamos te ouvindo. O nosso telefone no escritório é 978-531-0200. Pode falar com qualquer um no escritório. O Carlos é o meu esposo, ele é o proprietário do escritório. E quem normalmente lida com os impostos jurídicos, a especialidade dele é nos impostos jurídicos. E tem toda uma equipe lá preparada para poder te ajudar com seus impostos, em geral. Ok, você está localizada onde, Kelly? Você está localizada onde? Estamos localizados na cidade de Peabody, na 36 da Walnut Street, no North Shore, Illinois, Peabody, Massachusetts. Ok, muito obrigado, Kelly, pela sua participação aqui com a gente no Mortgage Exposed. Foi muito bom ter você aí falando com os nossos ouvintes, a fim de que a gente possa ver um pouquinho mais. E agora eu vou trazer o nosso contador o nosso advogado da comunidade brasileira, o Senior Attorney, Plínio. Plínio, obrigado mais uma vez pela sua presença. Eu queria que você desse as suas considerações finais e também que você deixasse o seu telefone de contato, seu endereço, como é que as pessoas podem saber aí pelo seu serviço. Por favor, está com você. Obrigado, Sandro, Zé Natal, Mário, a Kelly e todos os ouvintes. Minha informação eu escrevi aqui, não sei se dá para ver direito, pdgoes@gmail.com, e o meu número é 97358039920, pdgoes@gmail.com. Então, o meu escritório oficialmente fica em Needham, é onde eu alugo, né? Mas a verdade é que eu fecho nas propriedades, quer dizer, eu fecho na casa da pessoa, no cartório, em qualquer lugar, então dirijo pelo estado inteiro, não tem nenhum limite assim, geográfico. No estado de Massachusetts, desde que seja no estado de Massachusetts ou no estado de New Hampshire, né, esses dois estados. E agora estou começando em Rhode Island também. Basicamente, o coronavírus não vai me parar e não vai parar ninguém aqui. Então, eu, mesmo com essa situação, eu estou fazendo um fechamento. É diferente, porque o que eu faço agora, eu dirijo a casa da pessoa com um pacote para a pessoa assinar. Eu marco onde a pessoa precisa assinar, com os adesivos assim, eu deixo numa caixa na porta da pessoa, volto para o meu carro, e a pessoa pega a caixa, leva para dentro da casa, e a gente faz uma conferência exatamente como essa que a gente está fazendo, uma videoconferência do meu carro, eu faço com eles na casa deles. Então a gente não tem esse contato físico, né, porque
por causa da situação com o coronavírus, mas mesmo assim estamos fechando do mesmo jeito. Eu sei que eles estão mostrando casos do mesmo jeito, de um modo virtual hoje em dia. E, quer dizer, não tem... O coronavírus é algo que não está me impedindo, não está me parando. Estou protegendo meus compradores e a gente está continuando com essa situação. O que é importante é você ter essa proteção. É só saber que os profissionais com quem você está trabalhando, que eles vão te proteger caso alguma coisa aconteça. Mas, na verdade, agora pode ser um dos melhores momentos para comprar, porque em Boston os preços são caros e eu acho que não vai ter uma queda tão significativa assim, mas vamos ver uma queda em Boston, em termos dos preços. E isso, na verdade, vai disponibilizar residências que estavam fora do alcance de muitas pessoas. Então, é o momento em que você tem que, na verdade, ter um pouco de coragem para comprar e você vai acabar ganhando uma propriedade melhor do que você teria comprado, ou que você vai poder comprar depois que o mercado aumentar de novo, melhorar de novo. E em termos do processo em si, eu faço um processo em que eu converso com as pessoas através desse modo de videoconferência, e a gente fecha seguramente, com segurança, sem risco de contaminação. Obrigado, Plínio, pela sua participação. Obrigado por você estar aí ajudando a comunidade. Tem sido muito bom trabalhar com você, o seu trabalho é excelente. A gente tem sempre bons reviews aí de como você ajuda a comunidade. O pessoal fica até contente que tem alguém que pode falar em português na hora, principalmente na hora de assinar lá, né? Passar a caneta. O pessoal gosta. Então, eu quero te agradecer aí por ter aceito o convite com a gente também. Foi muito bacana da sua parte de deixar o seu tempo para a comunidade brasileira. Obrigado mais uma vez. Obrigado. E gostaria também agora que o Mário Neno pudesse deixar as suas considerações finais aí para a comunidade. Por favor, Mário, gostaria que você falasse dessas suas considerações finais, o seu telefone de contato, onde as pessoas podem te encontrar, por favor. Fique à vontade. Então, gente, Mário Neno, o telefone para contato é 978-201-9691. Nós estamos aqui no Cape Cod e também em Framingham, com a Mega Realty, certo? Eu gostaria de deixar um ponto bem claro, que sempre depois de uma tempestade vai vir a bonança. E você tem que estar preparado para navegar. Né? Você vai passar por essa tempestade. Então, a gente precisa estar preparado. Então, não para. Se você está no processo de compra da sua casa, procurando saber como é que funciona, né? O nosso slogan aqui é: pare de sonhar e comece a organizar. Né? Quando você para de sonhar e começa a se organizar, as coisas começam a acontecer. Então, não desiste, continua mandando sua documentação para o banco, continua em contato com seu corretor, continua em contato lá com o seu mortgage broker. Por quê? Porque quando essa tempestade passar, você vai estar preparado lá na frente para comprar a sua casa. E você vai estar na frente das pessoas que ainda vão começar, porque muita gente está com medo, não sabe o que vai acontecer. Normal. Mas olha agora, o governo acabou de aprovar 2,2 trilhões de dólares para ajudar a economia. Então, uma hora vai ter que voltar a funcionar, os juros vão ficar normais e tal. Então, você tem que estar preparado. Não desiste. Muito importante você ter sempre a orientação do profissional da área, né? Você ter um corretor, você ter um advogado, né? Você ter um bom contador, com as pessoas que estão aqui com a gente, esses nossos convidados, esses nossos amigos. Esse time tem que estar em sintonia. É muito importante para você ter essas pessoas do teu lado para te orientar. E não para. O mercado está aberto, o mercado continua atuante. Eu, essa semana, vendi a casa. Casa há uma semana no mercado foi vendida. Imagina, a pessoa viu pelo vídeo e comprou a casa. Então, o mercado continua aí. Vamos estar preparados. A tempestade vai passar e nós vamos estar lá na frente, saindo na frente de todo mundo para poder estar preparado para comprar a sua casa, ok? Preparado, precisando, só ligar. 978-201-9691. Sandro, muito obrigado pela oportunidade. Sempre bom estar com você aí. Obrigado, Mário. Muito bom estar com você também. Deixa eu só trazer todo mundo aqui de volta, só para a gente poder dar um tchau aí.
Mais uma vez, você, ouvinte, que está conosco aqui nos estúdios do Mortgage Exposed, mais uma vez, obrigado pela sua participação, obrigado por você estar aí. Pode deixar o seu recado aqui na página do Mortgage Exposed, que depois a gente vai estar mandando aí para o Plínio, para o seu Natal, para o Mário, para a Kelly, e a gente está aqui para servir vocês. Então, mais uma vez, eu quero dizer muito obrigado pela participação de todo mundo. Obrigado, Plínio, obrigado, Mário, obrigado, Kelly, obrigado, Natal. E, mais uma vez, esse aqui é o local que você pode ter as suas informações. Aqui, o Mortgage Exposed, onde nós vamos expor todas as coisas que acontecem dentro desse mortgage. Do real estate, o que você está precisando, não precisando. Então, sempre vamos estar aqui dispostos para você. Então, muito obrigado pela participação de cada um. Se vocês quiserem falar a última palavra, pode falar. Só desejar uma boa noite a todos aí. Fique firme aí, que em breve as coisas estarão normal, se Deus quiser. Gente, segura aí, vamos com calma, né? Vamos continuar na nossa luta. E, Sandro, obrigado aí por você chamar o Natal de senhor todo o tempo. E não me chamar de senhor, muito embora eu estou parecendo mais velho que ele, mas tudo bem, obrigado. Valeu.